Olá, queridos, graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Vou ler aqui Hebreus 9, do 1 ao 15, mais ou menos ali ao 16, para nós entendermos a troca de aliança. Você já ouviu esse termo, aliança? Isso. Jesus é superior à antiga aliança, ele é o mediador de uma nova aliança. Amém? Vamos ler aqui. Você vai entender o que eu estou querendo te dizer, o que acontecia no Antigo Testamento, no tabernáculo. Tá? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás da segunda, primeiro lugar, Santo Lugar. Por trás da segunda, o véu que se encontrava no tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Santo Lugar, Santo dos Santos. Não esqueça, ele disse véu. O véu que tampava o Santo Lugar, o Santo dos Santos, no qual pertencia um altar de ouro, o incenso e a arca, a aliança totalmente coberto de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ele estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não iremos falar agora. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entravam no primeiro tabernáculo, os sacerdotes, primeiro tabernáculo sacerdote, para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote. Não é mais o sacerdote, é o sumo sacerdote. Sozinho, uma vez ao ano, não sem sangue, para oferecer pelo pecado dele mesmo e do povo, querendo com isso dar a entender que o Espírito Santo ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, tabernáculo antigo da aliança. É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas no tempo oportuno da reforma. Aí vai dizer de Cristo agora, tá? Vai dizer dele. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, o sangue de bodes, de touros e de cinzas de novilho, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, era assim no Antigo Testamento. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Cristo entrou de uma vez por todas, é uma nova aliança. Agora deixa eu explicar, você ouviu Santo dos Santos? Eram 3 portas, tá? Para entrar, só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, só pessoas qualificadas para entrar naquele lugar, na antiga aliança, na época de Moisés. Amém? Era assim. Só que você viu o véu atrás do véu? Vamos ler um pouquinho sobre isso? Eu vou lá para Gênesis 37, 34.
Gênesis 37, 34. Está escrito assim: Então Jacó rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Ele recebeu uma falsa notícia de que José havia morrido. Então todo pai no Antigo Testamento, quando recebia essa notícia, ele rasgava as vestes. Vamos para 2 Samuel 13, 31. 2 Samuel 13, 31, que é a primeira. Vamos para 2 Samuel aqui, rapidinho. Primeira. Aqui, 2 Samuel 13, 31. Está escrito assim, 29, 31. Então o rei Davi se levantou e rasgou suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Sim, Davi recebe a morte do filho Absalão. Então ele rasga as vestes, em sinal de tristeza, de protesto. Não esqueça do véu, que nós lemos lá em Hebreus. Só que a Bíblia diz, em Mateus 27, quando Jesus se entrega, vamos ler lá. Mateus 27, 50 e 51 está escrito assim. 27, 50 e 51. Está assim. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou seu espírito, como se ele dissesse, está consumado, naquela cruz. No 51, eis que o véu, atenção, o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando Jesus disse naquela cruz, está consumado, o véu lá da antiga aliança, que ainda estava em Israel, que nós lemos em Hebreus 9, que só podia entrar um sacerdote, o sumo sacerdote, para oferecer sacrifício pelo pecado do povo e pelo pecado dele mesmo. Isso, quando Jesus disse está consumado, aquele véu de 18 metros, ele foi rasgado. O que significa isso, Alessandra? Eu vou ler para você João 14, 16, e você vai entender o que significa isso. João 14, 16. Disse Jesus: ele iria rogar ao Pai por um outro consolador, porque ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 14, 16, ele disse que iria rogar ao Pai que enviasse um outro consolador, o Espírito da verdade, que iria guiar aos seus discípulos a verdade. E Jesus, certa feita, disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Você lembra que lá em Hebreus, que para entrar no santuário só entrava o sumo sacerdote ou o sacerdote? Mas quando Jesus diz naquela cruz está consumado, o véu se rasga. Ele está querendo dizer que não há mais separação, porque Jesus é o caminho perfeito. Ele é a verdade que liberta. Caminho, verdade. E é Ele que te dá vida. Porque nós lemos em Hebreus que Ele entrou de uma vez por todas. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Alessandro, aplica isso à minha vida agora. Deixa eu te explicar. No Antigo Testamento, eram os sacerdotes que faziam isso. No Novo Testamento,
na nova aliança. Jesus já fez isso por você. Você hoje tem acesso ao Pai sem precisar de um diácono para orar por você, de um pastor para interceder pela sua vida, de um sacerdote para te ungir. Porque o teu Deus, na pessoa de Jesus Cristo, entrou no Santo dos Santos de uma vez por toda e o véu foi rasgado. Não há mais separação. Não podia se entrar naquele lugar. Aquele lugar era um plano físico para você entender algo superior. Você hoje entra na presença de Deus sem precisar de intermediário para falar com Deus. Você tem acesso à presença de Deus aí mesmo agora. Porque Jesus está dizendo para você que Ele é o caminho da primeira porta. Ele é a verdade que abre a segunda porta. E Ele é a vida que te dá a eternidade. Então, o véu foi rasgado quando Ele disse: está consumado. Entre hoje na presença de Deus em oração e diga: as minhas obras não me salvam, Senhor, porque a obra perfeita foi do teu Filho, que é o mediador da nova aliança. Ele tem o poder de me salvar. Se renda hoje e diga: Senhor, eu concordo contigo. Eu preciso da sua salvação. Graça e paz.